começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre software 3.0. Esse termo é um termo assim que ele não é tão conhecido, ele ainda não é tão adotado, vamos falar assim, pela indústria de software. Mas ele é um termo que fala basicamente, vocês vão entender, né, ao longo do nosso episódio com certeza, mas ele fala dessa era que a gente tá vivendo, que é basicamente quando a gente pede pra IA escrever código pra gente. Ou seja, né, a gente descreve o que a gente quer e a IA simplesmente cria software. E a gente hoje, então, vai bater um papo sobre riscos, problemas, dificuldades, processos, o que a gente pensa, enfim, vai ser um episódio reflexivo aqui, um pouco filosófico até, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essa nova era que a gente tá entrando. E pra isso, estamos aqui com o Ângelo, companheiro de bancada. E aí, Ângelo, como você tá? E aí, Fernandinho, eu tô bem. Esses últimos meses eu tenho refletido bastante sobre isso, tô gerando muito prompt pra IA, então hoje nós vamos dissertar sobre isso mesmo. Eu tô querendo escrever código, mas não, tô querendo deixar tudo pra ela. Eita, vibe coding aí. Vamos falar um pouco sobre isso também no episódio. E também estamos aqui com o Dudu, que é um arquiteto de software aqui na DTI, com mais de 20 anos aí de carreira em desenvolvimento de software. E aí, Dudu? E aí, Fernandinho? Tá animado? Bastante, né? Essa mudança que tem feito o uso de IA no dia a dia, como que tem mudado essa forma de lidar e as evoluções que a gente tem feito na forma de desenvolvimento. Então tá bem legal a gente falar sobre isso, pensar sobre isso e ver como é que isso vai se tornar daqui pra frente, né? Aqui no Entre Chaves a gente já falou muito sobre o fim dos devs, aí o fim dos devs, coisas assim, mas hoje a gente vai trazer um pouco diferente a perspectiva, né? Em como que a gente vê o processo mesmo do desenvolvimento, o processo de entrega de software no geral, como que ele tá evoluindo de fato, né? Em coisas mais práticas e tudo mais. A engenharia de software, ela realmente tá em transformação. A gente pode ver que durante muito tempo e até hoje, claro, a gente consegue ainda escrever código. Escrever código era um exercício de lógica, né? Da gente arquitetar as coisas, encontrar os padrões, colocar if-elses, né? Coisas assim, muito baseado em lógica. Isso a gente chama aí de software 1.0, podemos falar isso. E aí veio o software 2.0, que basicamente é a máquina aprender com comportamento. É como se fosse assim. Vamos pegar um exemplo do marketplace. No software 1.0, é como se eu falasse assim, se o usuário comprar o produto X, você vai lá e recomenda para ele o produto Y, porque parece que produtos que são comprados juntos, por exemplo. Mas no software 1.0, as lógicas são bem fixas. Existe um comportamento esperado da aplicação. No 2.0, o software aprende com os dados. É como se, nesse mesmo exemplo do marketplace, eu tenho um algoritmo de machine learning que aprende quais são as relações, por exemplo, entre produtos. Então, eu não tenho uma parte do meu código que fala para a máquina fazer se comprar um, venda o outro também, sugira o outro. Mas a própria máquina aprende com os dados o que ela deve sugerir, dado que eu compro um produto. E o software 3.0 vem com uma outra abordagem que é assim, eu agora não preciso de nada, eu simplesmente falo para a IA, ela que cria lá o mecanismo inteiro, né, de como que ele vai sugerir produtos, né, até numa forma mais automatizada, né, de fazer mesmo. Então, assim, vamos começar esse episódio falando, e aí, quais são as transformações? Porque, de fato, a transformação técnica, a gente já viu em milhões de episódios aqui do Entre Chaves que ela existe. Desenvolvedores estão escrevendo código de forma diferente. A gente tá realmente usando muito mais a IA como parceira para escrever código, se tornando muito mais orquestradores, revisores de código. Mas e aí? A gente também tá evoluindo o nosso pensamento quando a gente fala sobre desenvolvimento de software? Ou a gente tá tentando pegar o mesmo mindset de desenvolvimento de software de antes da IA e tentando só encaixar a IA no meio? Pois é, eu acho que isso tá algo que aos poucos ela vai evoluindo, né? Hoje tem muito disso, da gente só pegar e falar, cara, vou botar uma IA aqui, a gente não vê o potencial que isso pode trazer no nosso dia a dia, de como que isso pode afetar, da gente chegar e ao invés da gente começar já pegando algumas coisas, alguns pedaços de história, algumas coisas que a gente tem que fazer, uma feature pra desenvolver, cara, pode ser que no futuro a IA vai ser tão poderosa que eu vou chegar na segunda-feira, ela já vai ter feito 3 PRs de uma vulnerabilidade de segurança que saiu no fim de semana e ela já chegou, já corrigiu, falou, olha, saiu isso aqui agora, já corrigi, tá aqui, revisa aí, vamos ver se isso é o melhor caminho. Então, ela até se adiantar algumas coisas que a gente pode fazer. Isso é algo que vai ser factível no futuro da gente chegar. Então, a gente até esse planejamento de começar pela gente, da gente dar o input pra ela, em alguns pontos, até isso pode mudar. Pode ser aí, sei lá, né? Um software 4.0 ou até mesmo, né? Porque o software tem 3.0, ele também fala muito sobre essa abordagem agente
robótica, né? Assim, de agentes que simplesmente agem de forma autônoma e é isso, né? E vão codando e vão fazendo. Hoje, assim, não sei se vocês também têm essa mesma percepção, mas mesmo os prompts, porque no início, quando a gente começou a falar sobre GPT, sobre chat GPT, né? Vamos falar, e os primeiros modelos de linguagem públicos que foram liberados lá em 22, né? No final de 22, a gente ainda tinha um trabalho muito grande com engenharia de prompt, com realmente pedir a coisa certa para o negócio ficar de fato assertivo e tudo mais. Mas não sei a percepção de vocês, mas eu sinto que cada vez mais os prompts estão se tornando mais simples, porque as IAs elas estão se tornando mais autônomas para entender o que você de fato quer falar com elas. Então elas sugerem coisas, elas não só ficam presas ao prompt que você mandou, então elas estão realmente mais autônomas, né? E talvez vamos chegar nesse ponto, que eu acredito que vamos. É nesse momento que a gente não vai precisar nem pedir. E ela vai estar lá observando, auditando o seu código a ponto de já agir, né? Em caso de necessidade. A evolução é muito rápida, né? Se a gente colocar aqui na linha do tempo, né? Não sei falar mais ou menos quanto tempo foi que demorou o software 1.0, quanto tempo ficou no software 2.0. O que eu tenho certeza que a gente pode falar é que do software 3.0 para isso que a gente está especulando aqui sobre o que seria o software 4.0, que é o que o Dudu falou aí, né? A gente já está talvez até criando um conceito novo, vai ser um espaço de tempo muito menor, sabe? É a curva exponencial da evolução mesmo. Mas uma coisa que me preocupa, Fernandinha, é que você falou uma coisa aí na sua fala que é muito importante. A IA, hoje, falando aqui, agora nós estamos gravando aqui em 2025, né? Atualmente tem que ficar datado, né, Ângela? A gente está aqui falando no dia, né, em abril de 2025, não sei nem que dia é hoje. É importante, né? É muito rápido isso, né? Mas hoje, 28 de abril de 2025, a IA ainda é nossa parceira. A IA não tem toda essa autonomia. Eu acho que a IA ainda não tem essa inteligência suficiente para fazer esses exemplos que o Dudu falou. Isso aí é uma especulação do futuro. E por que eu tô dando destaque para essa fala? Porque tem muita gente que ainda não entende isso, acha que a IA já tem essa inteligência toda, sabe? Eu tava conversando com uma turma aqui outro dia e um dos desenvolvedores do squad falou assim, cara, eu tentei fazer um negócio aqui, eu perguntei pra IA e ela falou que era assim. Eu tentei, não deu certo. Não sei mais o que fazer. Eu falei, cara, peraí, vamos dar um passo pra trás aqui. A IA, ela ajuda, mas a IA, ela não resolve tudo sozinha ainda, sabe? E a IA, ela dá sugestões erradas ainda. E tem motivos pra isso, porque a IA foi treinada com os nossos códigos de toneladas de anos atrás, toneladas de códigos bons e ruins que a gente já fez no passado. Então a IA, ela ainda tem que ser melhorada, né? Eu vi um vídeo recentemente muito bom. Tava viajando nesse último feriado e vi muita coisa, né, sobre IA, né, que atualmente só, né, vejo muito sobre isso. E vi um vídeo que o cara falou muito sobre essa evolução a evolução da engenharia de software desde 1960. E ele fala, é muito legal ver o quanto que a gente teve períodos realmente em que a gente se preocupou muito com qualidade de código e o quanto a gente teve períodos na história que a gente se preocupou zero com qualidade de código. Principalmente por crises, necessidade de eficiência, né, que vem muito com essa parte de crises financeiras, econômicas. Então a gente teve muitos pontos na história que a gente teve baixa qualidade de código produzido, porque isso não era o mais importante. O mais importante era entregar rápido. Então ele fala justamente isso, que as IAs hoje, por serem treinadas com todo esse código, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E se a gente não validar, não olhar e tudo mais, a chance da gente estar reproduzindo essas coisas e gerando mais lixo é enorme. E mais do que isso, né? O futuro, como que vai ser isso, né? Códigos só gerados por IA e sendo só lixos. Como que isso vai ser no futuro em relação à qualidade de código? Isso é muito legal. Traz muito do que vai ser o papel do desenvolvedor, do engenheiro de software mesmo no futuro, né? Não é só achar que, igual no exemplo que eu dei, que a IA vai chegar e vai fazer, mas alguém vai ter que olhar. É igual a história que você contou, Ângelo. Alguém tem que chegar e falar, cara, deixa eu ter um pensamento crítico aqui em cima, não é porque a IA trouxe. A gente já faz isso hoje com os nossos próprios códigos, com essas coisas. A IA, ela tá ajudando a gente a focar em outros aspectos do que precisa, né? Não tirar a parte mais burocrática e tudo, mas essa validação, essa passagem, garantir que o código, ele tá resolvendo aquele problema mesmo, a gente tem que ter esse olhar. E até essas ferramentas para isso, elas vão evoluir, porque como as IAs de hoje, elas geram muita coisa de forma muito rápida, a gente consegue desenvolver absurdamente mais rápido, a gente tem que dar vazão àquele fluxo também. Então ferramentas de teste é algo que pode evoluir bastante. Então essa questão de já passar por um crivo, até vendo de usar a própria IA como realizando os testes de usuário, alguma coisa, até para poder liberar tempo na agenda
agenda de usuários-chave de sistema, porque a gente sabe que às vezes tem que fazer teste com usuários-chave e os usuários às vezes têm uma agenda restrita, então a gente pode fazer uns pré-testes usando a própria IA para treinar ela como se fosse aquele usuário e tentar repetir alguns comportamentos para pegar algumas coisas mais simples. Então esse papel dá para trazer também dentro da evolução do software, né? Eu fico pensando nessa parte de testes, estava pensando sobre isso também, que hoje a gente valoriza muito o teste unitário, né? Eu acredito, claro, eu não acho que o teste unitário ele perde o seu valor, mas eu penso no teste unitário atualmente muito mais como um teste de validação de impacto do que um teste de validação da própria história sendo desenvolvida. Porque afinal, é a IA que está gerando código e a IA que está gerando teste, né? Ela pode estar implementando código errado e validando o código errado, né? Então, talvez o teste mais importante agora na entrega de uma história seria muito mais um teste de consistência entre código e comportamento desejado mesmo, de consistência do negócio mesmo, alguma coisa mais ampla do que o próprio teste unitário, né? Alguma coisa, um spec flow, eu não sei muito bem, mas me parece que é muito mais um teste de consistência entre a história escrita, o comportamento desejado e o software desenvolvido, que é de fato o teste unitário. Exatamente. Eu acho que isso aí passa muito... Eu nem sei como que... Eu tenho 20 anos de experiência, mas não tenho tanto assim pra saber como que era na década de 70, 80, às vezes, quando as linguagens de programação eram mais limitadas e não existia um C da vida, o pessoal ainda escrevia em assembly, até cartão perfurado chegar lá antes. Então, o pessoal que às vezes precisava testar alguma coisa, às vezes nem era teste unitário que eles faziam testes muito mais básicos. Cara, tô testando se eu escrevi no meu registrador do processador, sabe? Alguma coisa assim. E que essa revolução com o software 1.0, essa coisa toda, tirou aquilo ali, tirou a necessidade daquilo. Pode ser que aqueles testes continuavam sendo feitos, mas de outras formas. Às vezes o próprio compilador ou interpretador, sei lá, começaram a fazer. É algo que pode acontecer agora também. Igual você falou, cara, teste unitário talvez pode se transformar em outra coisa, em outro tipo de teste. É algo mais simples, mas igual você falou, só para ter uma garantia de impacto ali ou não. Até porque a gente pode usar modelos diferentes de IA, cada um para fazer uma coisa, com treinamentos diferentes e com os fine tunings lá para cada um dos pontos, né? Uma IA mais específica em escrever, outra mais específica em gerar testes unitários, alguma coisa assim. Fico pensando até que testes de mutação deveriam ter muito mais valor atualmente, né? E acho que empresas deveriam adotar muito mais testes de mutação atualmente que validam de fato a qualidade do próprio teste, né? Esse papo todo tá me lembrando que outro dia eu fui num evento legal da AWS e aí um dos palestrantes estava contando lá de alguns casos em que os professores estão usando a IA para gerar as provas e os estudantes estão usando IA para resolver as provas. Então põe as IA para conversar e vão pro boteco tomar uma cerveja, então. Para que a gente vai ficar aqui gastando nosso tempo, sabe? E a Fernandinha falou aí, as IAs estão gerando código e as IAs estão testando o código, né? E aí, nessa brincadeira aí dos alunos professores, né, a gente vai pro boteco tomar cerveja. E nessa brincadeira aqui da geração de aplicações, da geração de código, o que a gente faz? E aí entra o Dudu já comentou aqui também, muda um pouco do papel do desenvolvedor. O desenvolvedor não vai ser tanto bits e bytes mais. O desenvolvedor talvez se aproxime um pouco mais do time de negócio, POs e por aí vai, onde o design vai ser muito mais importante do que o código. A especificação vai ser mais importante que o código. Você planejar bem vai ser muito mais importante do que executar bem, porque a IA já vai estar executando isso. Se você planejou bem, lançou o prompt bem específico, direitinho, a IA já vai executar isso tudo muito bem, vai testar e vai garantir a qualidade do seu código. Então a gente está invertendo um pouco, de novo, eu acho que é uma senoide, né? Vai e volta, preocupa com a qualidade, preocupa menos com a qualidade, preocupa mais com a especificação, preocupa menos com a especificação, documentação, a mesma coisa. Então acho que essa era de código gerado por IA traz essa preocupação maior para design, para especificação, para uma documentação prévia, né? Antes, o que realmente eu quero produzir, o que realmente eu quero construir, o que meu sistema deve fazer. Exato, é igual um dos artigos que a gente estava lendo antes aqui para poder fazer esse episódio, dos artigos que a gente viu lá, eu até citava exatamente isso, né, cara? Tipo assim, o trabalho do desenvolvedor, ele não é mais tanto escrever código, mas decidir qual código precisa ser escrito. Essa ênfase, tipo assim, qual código que precisa ser escrito. Isso faz toda a diferença, sabe? Olha, isso aqui é o que tem que fazer, isso aqui é o que tem que entrar. E deixa que a IA faz aquilo. Então, isso muda o dia a dia dele, vai mudar os paradigmas. Cara, igual falando, tanto que a gente tem os nossos ciclos de desenvolvimento, que a gente saiu de algo super engessado para um modelo mais ágil, onde a gente tem entregas contínuas e de valor
falou, poxa, a gente começou com Scrum há não sei quanto tempo atrás, que era 2 semanas. Até esse ciclo ele pode mudar, ele pode diminuir, porque a gente consegue entregar muita coisa muito mais rápido. Então, por que precisa ser 2 semanas? A gente não consegue diminuir esse tempo, a gente não consegue mudar algumas etapas. A gente estava comentando que a gente tem que pegar e tentar não adaptar a IA no processo, mas ver, cara, esse processo agora com a IA, eu posso mudar ele? Exatamente. Isso que você falou, né, da sprint e tal, eu acredito também bastante. Eu acho que faz todo sentido, né? Afinal, a gente tá desenvolvendo mais quantidade de código, mais rápido, features entregues mais rapidamente. Por que não mudar a cadência, né? O tamanho da sprint? Às vezes, assim, faz sentido o sprint, né? Quase como se fosse, será que a gente deveria ir muito mais pro Kanban, entregar de fato features, né? E isso, nossa, é um negócio realmente pra gente pensar de fato, assim, se a gente tá tentando encaixar a IA no nosso processo ou a gente tá evoluindo o nosso processo pra que, né, a gente use o melhor da IA. E uma outra coisa também que eu penso muito que vai mudar, né, além de tamanho de sprint, talvez a parte de testes, é a própria parte de revisão de código também. Já vi muitas pessoas falando assim, nossa, é impossível revisar código feito por IA, porque é 1 milhão de arquivos que eu tenho que revisar, a pessoa produz muito rápido, então eu tenho que revisar muita coisa, não consigo. E aí, né? Será que o processo de revisão de código vai mudar? E teve uma outra coisa que é muito também adepta, né, da galera do Vibe Coding, a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas que é assim, eu devo escrever código que o humano entende ou um código que a IA entende? Porque quem vai fazer a manutenção do meu código vai ser a IA no futuro, não vai ser o humano. Será que eu tenho que escrever código que quem entende? Essas coisas, esses questionamentos, eles são importantes pra gente entender se o processo também tem que evoluir, né? Não que eu acredite que a gente tem que escrever código macarrônico porque é assim que a IA entende melhor. E nem acho que é mesmo. Até já vi coisas falando que a IA entende boas práticas de código, que quanto melhor escrito o código, mais ela entende também. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é, temos que repensar. Com certeza. E eu acho que com o tempo isso vai sendo evoluído, né? Vamos falar, é uma mudança muito grande que a gente tá tendo, é uma evolução, um salto que a gente tá dando aqui de níveis de abstração muito grandes. Então essa revisão de código não vai fazer sentido, mas a gente, deixa eu ver aqui se tem um if, um else aqui gerado com um negócio. O foco nosso vai acabar tendo que ser shiftado de alguma forma, sabe? Já que a gente tá trabalhando numa camada de abstração maior, tudo tem que evoluir nessa camada de abstração. Não só a nossa forma de escrever, mas a nossa forma de revisar, a nossa forma de planejar e executar o planejado dos sistemas, das equipes, né, e tudo. Até de formação de equipe, de como que vão ser os times para trabalhar junto nisso, né? Tô escutando vocês comentando sobre tudo isso, tô pensando assim, vocês acham que a gente pode ter um impacto positivo dos programadores e das pessoas que estão desenvolvendo software de poderem se concentrar em problemas mais complexos? Ou vai continuar a mesma coisa e a gente só vai começar a produzir mais rápido? Porque lendo artigos sobre o tema, eu vi isso. Mas na prática, no dia a dia, eu tô usando IA bastante, mas eu não tô ainda me concentrando em problemas mais complexos. Eu tô produzindo mais coisa, mais rápido. E eu acredito até com uma qualidade melhor. Na hora que eu vejo o meu código em parceria com a IA e o meu código sozinho, eu acho que o meu código com parceria com a IA, ele é melhor. Então eu vi esse tema aparecendo em alguns artigos que usando a IA, com toda essa revolução e tal, os desenvolvedores podem se concentrar em problemas mais complexos. Eu entendo o raciocínio por trás disso, mas eu ainda não vi isso na prática. Então eu queria trazer isso pra discussão também, saber se vocês enxergam esse benefício aí no futuro. Cara, eu acho que a gente tá falando de achismo, porque igual você falou, cara, hoje a gente ainda não tá nesse nível, mas pra mim não tem a menor dúvida. Eu acredito firmemente que a gente vai chegar nesse ponto, onde a gente vai conseguir focar em coisas mais complexas e deixar coisas que vão se tornando mais simples. A partir do momento que a gente vai evoluindo essas ferramentas, vai evoluindo os próprios modelos de IA, a gente vai chegar num ponto desse, sabe? Eu acho que vai ter uma hora onde a gente vai realmente mudar o que a gente tá fazendo, a nossa forma de trabalhar, até na geração dos inputs, igual você falou, né, Fernandinha, do que a gente tá passando pra IA, isso vai mudar. A gente tá muito no início do processo, nós estamos vivendo a mudança desse processo agora. Então hoje a gente tá sendo muito mais produtivo da forma como a gente já trabalha. Mas eu acho que no futuro a gente vai realmente mudar mesmo, até a gente vai ser ainda mais produtivo, mas tendo ferramentas que vão mudar a nossa forma de encarar essa relação nossa com a IA e o que ela já consegue gerar pra gente, sabe? Concordo com o Dudu. E eu acho que talvez a gente ainda não tá fazendo coisas mais complexas, porque software também é muito demanda, né? Muito sob demanda. Talvez a gente ainda não tenha a maturidade de demandar coisas mais complexas também. Quando eu falo nós, né? Nós, sei lá, como empresa, sociedade. Então, assim, eu acho que talvez é
mais isso. E eu concordo com o Dudu. E o raciocínio faz todo sentido, né? Porque afinal a gente vai liberar coisas mais simples. E se a gente vê a história do desenvolvimento de software, teve muito isso também, né? Lá do cartão perfurado lá, que antes o programador ele tinha um esmero todo lá de entender e tal, lá, porque ele não podia, se ele tivesse bug em produção, ele ia ter um problemão que ele ia ter que furar os cartões todos de novo, né? Então ele tinha lá, era outro problema que ele tinha que resolver. E hoje eu acho que a gente resolve problemas bem mais complexos do que nesse passado. Eu acredito que no futuro a gente vai resolver problemas bem mais complexos. Só que talvez a gente não tenha maturidade ainda, né, pra demandar. Mas uma coisa que eu acho que a gente também ainda não tá vendo uma mudança tão clara, mas que eu acho que também vai mudar. O Dudu até mencionou esse artigo que a gente tava lendo, né, sobre o ágil na era da IA. E eu acho mesmo que uma das coisas que pode mudar é a topologia dos times. De ter times com menos especialistas, ou especialistas mais cross, né, em vários times, ou times menores, com mais auxílio, mais parceria com IA. Eu acho que essas topologias de times também é uma outra coisa que tem um potencial de mudar. Total, já que a IA vai fazer o grosso do que a gente tá fazendo, né? Então, tipo assim, essa questão dos especialistas é algo que realmente pode mudar. Você vai ter lá uma parte da sua aplicação que vai mexer muito com banco de dados, outra parte que vai mexer muito com mensageria. Você não precisa ter um especialista em banco de dados, um especialista em mensageria no mesmo time, ao mesmo tempo para aquilo. Depende do que cada um vai ter, porque aí ela vai resolver o grosso e na hora que precisar de mexer com o banco, ou o time que for responsável por aquela parte que vai mexer com o banco, vai precisar de alguém que vai auxiliar naquilo, que vai saber as melhores formas, o que a IA vai gerar, se aquilo que a IA tá gerando tá sendo correto, tá sendo a melhor forma, né? Então, isso aí muda muito. Isso que vocês falaram aí é uma coisa que eu já tô experimentando, porque no cliente que eu tô entoado aqui na DTI, a gente usa IA e recentemente a gente tinha um time com 4 pessoas e por alguns movimentos aí, tanto do cliente, da DTI, de mercado, o time diminuiu para 2 pessoas e isso obrigou a gente a se virar e a IA foi uma grande parceira nesse momento, sabe? Então a gente continuou conseguindo entregar o tanto que a gente precisava com 2 pessoas só. Obviamente os 2 seres humanos que sobraram lá, né, que foi eu e uma outra menina que tava lá, a gente teve que trabalhar um pouco mais duro ali, a gente teve que se esforçar mais, mas a IA foi uma grande parceira nesse momento, né? A gente, deu um problema que tem que fazer teste unitário. Cara, teste unitário é sempre o exemplo clássico e é ótimo, cara. A IA desembola teste unitário numa velocidade maravilhosa, sabe? Eu acho engraçado que você foi falando, assim, e os 2 seres humanos, tipo assim, né? Olha só como é que a gente muda até a forma de falar, né? É muito doideira mesmo. Eu fico pensando que nessa era de IA, de 3.0, de software 3.0, quanto mais generalista uma pessoa for, mais ela parece que vai conseguir entregar melhor ainda, né? Porque eu fico pensando, se a gente reduzir, de fato, né, os times a poucas pessoas, se a pessoa que tá lá, ela consegue, por exemplo, revisar código de front, de back, conseguir entender coisas do banco, ou seja, conseguir escrever história, quanto mais generalista ela for, me parece que ela se sai melhor nessa era do 3.0. Eu fico pensando aqui, até se a gente tá fazendo a pergunta certa, sabe? Porque, tipo, a gente tá pensando ainda, o cara vai ser mais generalista porque ele vai saber tudo, então porque a IA, ela vai escrever aquilo tudo, eu ainda vou ter que validar tudo aquilo que a IA tá fazendo em relação ao que a gente já faz hoje. Mas o tanto que ela vai mudar, pode ser até que essas skills, elas mudem. Poxa, eu não preciso ser um cara tão generalista pra saber de front, de back, ou disso aqui. Até o que eu preciso saber pra validar a saída da IA pode ser diferente, sabe? Então, até nisso pode influenciar nessa questão da topologia do time. É muita mudança que a gente tá vendo. É totalmente filosófico esse papo de hoje, sabe? Mas acho que esse é o ponto a gente não vai revisar código da forma que a gente revisa hoje, porque não dá. Eu acho que o Dudu mesmo que falou aí agora, é tonelada de código. Não dá pra botar um ser humano ali pra um tempo viável fazer uma boa revisão, sabe? Minuciosa. Tem que ter algum outro tipo de ferramenta pra isso. E que talvez vai ser a própria IA. E tá tudo bem. E isso pode trazer, inclusive, pra gente um outro problema. Será que a gente não vai ter uma dependência excessiva da IA? A IA que vai estar gerando código, a IA que vai estar revisando código, a IA que vai estar testando. A gente vai ter código demais pra ser revisado por seres humanos. Então, isso pode gerar pra gente uma dependência excessiva da IA? Qual que seria o problema disso, assim? Eu acabei de falar que a IA que vai testar e tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo, sabe? A gente vivendo a revolução, é difícil a gente ter esse senso crítico. Quanto que tá tudo bem? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Isso é difícil, cara. Porque, tipo, a gente tem algumas skills que a gente hoje enxerga o que são bons profissionais. Um cara que é um bom engenheiro de software, para ser mais específico. Um cara que vai fazer código elegante, simples, usando as melhores práticas e tudo. A pessoa que for um bom engenheiro de software hoje, ela precisou passar por muita coisa para chegar naquilo ali. Ela precisou estudar, ela é uma pessoa que sabe chegar nessas melhores decisões, uma pessoa que está em constante aprimoramento. Então,
Então, quando a gente tiver essa dependência da IA, cara, eu acho que vai ter formas também da gente realmente não usar ela como muleta. A gente vai ter também, a gente vai trazer boas práticas, a gente vai trazer o que a gente entende que hoje é um bom engenheiro para essa nova era. A pessoa que é um bom engenheiro hoje, se ela entrar nessa onda e continuar aprendendo a usar e extrair tudo que a IA tem para extrair hoje, à medida que a IA for evoluindo, esse cara vai continuar sendo um bom engenheiro no futuro, porque ele vai usar as boas práticas, os bons designs, a forma elegante. A gente fala de fazer código elegante, ele vai continuar fazendo a saída, não vamos nem chamar de código, seja lá o que for que a IA vai gerar, ele vai continuar fazendo com que a IA gere de forma elegante aquilo ali no futuro, sabe? Eu acho que é uma chavinha do como que a gente vai trocar, mas a gente ainda vai ter necessidade de manter um bom profissional, sabe? A gente ainda tem que se preocupar com aquilo que a gente tá fazendo. Não dá pra gente, isso serve pra hoje e eu acho que vai servir pro futuro. Não dá pra simplesmente virar e falar, não, vou fazer meu código hoje de qualquer jeito, eu vou só entregar aqui, garantir que eu entreguei essa história. Sei lá, 5, 7 anos atrás sem IA. Hoje com IA, eu não posso também chegar e falar, não, vou só chegar aqui e garantir que a IA cuspiu o código e é isso aí. Cara, não, ela tem que estar preocupada com aquilo, ela tem que estar preocupada em fazer, em extrair o melhor daquilo que ela tá fazendo. E no futuro, com outras ferramentas, com outras coisas, onde ela talvez não precise revisar 1 milhão de arquivos, ela tem que estar preocupada em, beleza, aqueles 1 milhão de arquivos é aquilo que eu queria mesmo da melhor forma, sabe? Vão ser outras ferramentas, outras coisas, mas a pessoa ela tem que ter isso, ela tem que ter esse senso crítico de que ela tá fazendo o melhor em cima daquilo. Eu acho que o grande risco mesmo, né, de quando a gente usa, e agora falando de fato do vibe coding, que é esse termo, não sei se vocês já ouviram, mas é um termo que ganhou muita popularidade nesses últimos, sei lá, semanas, meses, que é justamente você usar IA para gerar softwares sem se preocupar muito, sem ter muito pensamento crítico, sem se questionar muito. E é basicamente assim, é como se você entrasse numa vibe mesmo, de você ir codando só usando linguagem natural e tal, e aceitando tudo que o software faz. Eu mesma, né, assim, falando do meu exemplo, tem um tempo que eu não programo de fato, assim, né, para cliente e tudo mais. Eu uso o Cursor hoje para algumas coisas, e o Cursor tem um modo que chama YOLO, né, que é o You Only Live Once, que é basicamente você aceitar tudo que a IA faz e pronto. Claro, eu consegui criar coisas só com linguagem natural. Consegui. Mas é claro que a gente tem que se questionar em relação a isso. E o quanto isso é saudável e o quanto isso não é. E o quanto isso exime a gente de ter pensamento crítico sobre o que a gente gera. Porque, de fato, o que eu precisei fazer lá foi só saber o que eu perguntava, saber o que eu fazia, saber o que eu pedia. E era basicamente eu consegui fazer um dashboard muito bonito mesmo, assim, muito funcional, com muita coisa que eu precisava. Só que é lógico, o vibe coding, que é justamente aproximar, né, as pessoas que quase que não querem mais pensar, sabe? Pra essa onda, tem muita gente criticando, porque justamente é como se a galera quer meio ser preguiçosa, não pensar mais e simplesmente codar na vibe de linguagem natural e pronto, e acabou. E eu acho que isso faz com que a gente pare realmente de ter pensamento crítico, de pensar mesmo no que a gente tá gerando, e a gente vai gerando código lixo que vai ser alimentado e volta aquele ciclo lá de códigos lixo sendo produzidos. Então eu acho que o próprio vibe coding, né, é um risco pro futuro, e é isso, eu acho que a gente não pode perder nunca, pelo menos assim, né, eu de abril de 2025 falando isso, é justamente o pensamento crítico, que é o que você tava falando. Às vezes eu não vou precisar entender a nuance mesmo do software mais, mas eu tenho que ter o pensamento crítico pra entender se aquilo tá indo por um caminho minimamente que é o que eu quero, que é saudável. E eu vi muita gente realmente criticando por essa preguiça mesmo, falando que a IA, ela não vai destruir a profissão dos programadores porque a IA programa bem assim, porque tem muito programador preguiçoso mesmo que não quer aprender, não quer ter esse pensamento crítico, e isso é realmente um problema mesmo. Mas mesmo para quem não tá nessa categoria dos programadores preguiçosos e tal, é fato de que tem uma mudança no papel do programador. Inclusive, eu vi pessoas defendendo que agora é meio que qualquer um pode ser o programador. O vibe coding é isso. A intenção dele é meio essa. É como se abrangisse mais, né? Como se mais gente pudesse programar, porque você consegue criar software com linguagem natural. Eu vejo claramente, assim, 2 aspectos muito claros que a gente pode ver sobre esse ponto aí. Um é que realmente existem os programadores que estudaram para isso e são preguiçosos e estão só surfando essa onda por preguiça. Beleza, mas tem um outro lado. A minha mãe, ela não sabe programar. Ela pode julgar um prompt lá no ChatGPT e pode sair alguma coisa útil para ela. Olha como que isso pode mudar a vida dela também, sabe? Enfim, de diversas pessoas que não tiveram esse tempo todo para estudar programação. E aí, quem estudou programação vai fazer o quê, sabe? Aí entra um outro papo filosófico que a gente pode ter aqui também. Eu acho que essa questão do vibe coding, eu acho isso muito legal, como que a gente consegue meter um depende em tudo, até pra isso, sabe? O vibe coding, ele pode ser muito
muito bom pra algumas coisas dessas. Cara, eu tô tentando começar a usar IA, não sei como. Velho, vai no vibe coding pra algumas coisas, não pra tudo, pra algumas tarefas que você pode fazer, algo que você quer explorar, alguma coisa assim que você tá querendo mais aprender a usar e falar, cara, deixa eu ver até onde vai o limite disso aqui. Isso é muito bacana. Eu faço vários testes disso aí, que é tipo assim, eu me proponho às vezes a escrever código só com linguagem natural mesmo. Eu penso assim, por mais que eu tenha um conhecimento, eu quero ver até onde vai. Quero conseguir fazer um software só com linguagem natural. Eu entendo totalmente, eu concordo com vocês, tá? De que tem esse ponto positivo e é muito positivo. Só que eu acho que a gente ainda não chegou lá, entendeu? Ainda não é possível. Tipo assim, mesmo com o cursor, mesmo eu tentando vibe coding, né, fazendo só com linguagem natural, tem hora que eu preciso saber um pouquinho mais de programação até pra saber o que pedir. Falar assim, poxa, isso aqui, você tá duplicando código, porque eu já vi, entendeu? Assim, algumas coisinhas que precisaram. Mas eu acho que em algum momento a gente vai chegar ainda, tá? Cara, a gente queria fazer o melhor com a ferramenta que a gente tem hoje. A gente vai chegar num ponto que a gente vai usar só a linguagem natural. E aí isso vai remover realmente uma barreira de entrada para algumas pessoas que acham complicado, que acham difícil conseguir aprender linguagens, coisas, mas ao mesmo tempo, os design patterns que tem hoje, eles vão mudar, vão existir outros design patterns, outras coisas que essas pessoas vão ter que estudar. Não vai existir, eu acho, a pessoa que só quer desligar o cérebro, só falar, faça isso. Puf, vai sair algo bom, sabe? Vai ter que ter um pensamento crítico, igual você falou, Fernandinha, pra ela ver se aquilo ali é o que ela precisa, é o que ela quer. Pode não ser olhar pro código duplicado, porque às vezes isso aí já tá resolvido e tudo, mas ela vai ter que olhar pra outras coisas, sabe? Eu, pelo menos, não acredito em desligar o cérebro pra nada. Eu não consigo nem ver filme com o cérebro desligado, igual o pessoal fala. Desliga o cérebro. Não, cara, eu tô analisando aquilo, eu quero entender, eu quero extrair o melhor daquilo, eu quero extrair o melhor daquela experiência, eu quero extrair o melhor do que eu estou fazendo, do que eu estou desenvolvendo. Eu acho que isso é fundamental pra tudo que você faz, principalmente quando você tá falando, cara, o trabalho é aquilo ali que eu tô fazendo, eu quero fazer o meu melhor em cima daquilo ali, daquilo que eu me propus a fazer. O vibe coding que eu entendo do tipo, cara, não vou ligar pro que tá fazendo, isso pra mim não é nem problema do vibe coding em si, é o problema da postura da pessoa em relação àquela tarefa que ela tá fazendo. Se ela já tá com essa tarefa, essa postura de, cara, eu vou fazer do jeito que tiver, tá certo, isso aí pra mim já é algo que não é legal em nada que ela vai fazer. E aí nesse ponto todo, onde a gente fala que a IA vai gerar código, a IA vai validar o código, a profissão do programador vai mudar bastante sobre isso. Eu acho que tem um ponto importante a ser mencionado, que é o da segurança. Por exemplo, se você estiver atuando para um banco e a IA gerar um código malicioso, mesmo que seja sem querer, mesmo que seja, às vezes, por um código legado, a IA consultou a base, achou que aquilo era lícito e tal, pode ser que sem querer um programador suba isso para produção, sabe? Pode trazer problemas sérios, assim, pode ser, se você tiver num sistema de hospital, pode ser que alguém morra por causa disso, enfim, tô fazendo um drama aqui, mas é porque existem vidas que dependem de software. Então, parece que é um drama, mas assim, é um fato, gente, existem vidas que dependem de software, existem sistemas críticos. Então, acho que essa preocupação com a segurança, com a privacidade, todo esse tema acerca dos dados e do que está sendo construído, tem que ser abordado também. Como que a gente vai testar isso? Vai ser apropriar? Tá, beleza, que seja apropriar, mas qual vai ser o critério para saber que aquilo realmente está seguro, que aquele código realmente é bom, sabe? Que tá fazendo o que tem que ser feito e nenhuma pontinha solta, sabe? A gente hoje, já que a IA tá trazendo essa facilidade dela já gerar a base do código pra gente, a gente poder usar a linguagem natural e com isso a gente diminui barreiras em relação ao que a gente consegue fazer com software, cara, eu acho que isso aí tem que liberar a gente a evoluir em outras áreas, sabe? A gente sabe que na área de desenvolvimento existem muitos lugares, existem muitas coisas que ainda tem um gap de segurança, que tem gap de privacidade de dados, que também é algo que tá nos últimos anos se tornando muito forte. A gente, como engenheiro de software, a gente vai começar a ter não queria muito falar desse jeito, mas mais tempo, sabe? Pra poder olhar e... A gente não tem desculpa mais pra falar, não, cara, eu nunca consegui aprender a parte de segurança, nunca consegui olhar sobre a parte de privacidade de dados. Até nisso, a gente consegue diminuir essa muleta de falar, cara, eu nunca consegui. Aí, tô falando linguagem natural com ela tá gerando aquilo, eu tenho mais tempo, eu consigo estudar mais, eu consigo ser mais produtivo com aquilo. Então, até a parte de segurança, eu consigo passar pela própria IA pra poder entender se aquilo ali é o melhor mesmo, sabe? O que eu tô querendo dizer é que isso talvez se torne uma skill ainda mais importante do que já é. Pra mim, essa parte de segurança continua, né? Concordo com você, com uma importância até maior, né? Assim, justamente por essa quantidade gigantesca de código sendo gerado. E aí eu acho que as ferramentas de segurança, os testes de segurança, principalmente integrados em pipelines e tudo mais, que se tornam ainda mais importantes. E aquela fala do Dudu lá no início, né? De que um dia a IA vai identificar, né, vulnerabilidades em produção e ela mesma já fazer um pull request, é aí que a gente gostaria muito de chegar. Mas eu acho mesmo que a gente tem que, agora ainda mais do que nunca, ter como aliadas essas ferramentas de segurança, né? De análise de vulnerabilidades, de dependências, né? De código, para que a gente não
suba coisas erradas em produção, falando do tema de segurança. Mas, assim, já existem muitas ferramentas, né? E essas ferramentas também só estão evoluindo mais com IA. Ferramentas que, como eu falei, né? De integrar segurança e falar, claro, o tema segurança com cada vez mais importância, levando ele, fazendo um shift left nele, né? Levando ele lá para especificação. A gente conseguir especificar software já pensando nessa dimensão de segurança, né? Até com POs e tal, que também usando IA podem ter agregadas aí uma habilidade que talvez antes eles não tivessem, né? Analisar aquela feature com o viés da segurança, né? Então, pra mim, eu concordo muito com o que vocês estão falando, que a segurança se torna um ponto mais crucial e mais forte pra gente se desenvolver como engenharia de software, né? As próprias ferramentas de segurança estão evoluindo com IA, né? E aí, puxa até o gancho, que recentemente a gente gravou um episódio também falando que as ferramentas de monitoramento também estão evoluindo com IA, e vem o AIOps. As ferramentas de desenvolvimento estão evoluindo com IA. O mundo dos POs, né? Dos Product Owners também está evoluindo com IA. Cara, a IA tá revolucionando todas as etapas do desenvolvimento de software, sem exceção. Então a gente vai ter que se adaptar a isso, sim. Exato. Então, gente, pra fechar, né, o nosso raciocínio aqui, falando do software 3.0, acho que uma coisa legal de falar também é que hoje muitas pessoas, empresas, softwares, a gente ainda usa muito o software 1.0, que é a programação tradicional que a gente conhece hoje, né, como eu tô falando, de lógicas de programação, de design path, de tudo isso que a gente falou aqui um pouco mais cedo. Muitas empresas, o software 2.0 que a gente falou pouquinho aqui, mas que é, né, o algoritmo aprender com dado e ele, de fato, decidir sobre comportamentos, muitas empresas não adotaram porque é caro, poucos profissionais, né, profissionais muito especializados, cientistas, engenheiros de dados, né, que precisavam fazer aqueles algoritmos funcionarem, né, fazer todo o aparato do machine learning e tudo mais. Então, muitas empresas não passaram por essa etapa do software 2.0, por todas essas dificuldades. Mas agora, gente, tá todo mundo entrando no 3.0, pulando mesmo a etapa do 2.0. E o 3.0, se ainda, né, acredito que todo mundo vai, sei lá, aquelas pesquisas do GitHub que 90%, 99% dos desenvolvedores já usam IA, mas é isso, é a gente não só usar IA, né, que foi, acho que nossa mensagem desse episódio, não só usar IA e adaptá-la ao nosso processo, mas sim adaptar também o nosso processo a IA e evoluir tudo o que a gente faz, porque agora a gente tá fazendo coisas diferentes mesmo, né? Então é isso, acho que pra finalizar, queria só deixar isso aqui também registrado, porque o 2.0, ele foi mais difícil mesmo, mas o 3.0 é simples, gente, e tá cada vez mais democrático. Usar APIs de modelos públicos é mais fácil, usar esses assistentes de códigos, claro que tem assinatura, mas é fácil, né, falando assim pra uma empresa. Então, assim, não tem motivo mais pra não se usar, e pra não adaptar tudo e não repensar, que é o que a gente tava fazendo aqui nesse episódio. Então, galera, é isso. Depois desse episódio reflexivo, filosófico, com muitas opiniões nossas aqui, de novo, de abril de 2025. E é isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.